além das palavras e pensamentos. A religião é uma coisa do coração, mas, no entanto, sem algum conhecimento específico dos princípios subjacentes ao ensino religioso, cujo conhecimento deve ser uma atividade da mente, é impossível ter uma vida religiosa plena e completa. É possível encontrar a vida religiosa em uma igreja, mas viver a vida espiritual não depende de uma igreja. E há muitas pessoas religiosas em lugares onde não há igrejas. A religião é do coração, e ninguém é religioso, exceto quando o coração o motiva. É por isso que é impossível dar religião ou um instinto religioso a alguém. Isso é algo que ocorre dentro de um indivíduo, quando ele está pronto para a experiência espiritual ou, como dizem no Oriente, quando ele está maduro. Pode-se ter este instinto religioso, persegui-lo e, no entanto, não se realizar, a menos que certos princípios da vida religiosa sejam revelados de uma maneira ou de outra. Princípios que tornam possível alcançar a iluminação, a realização e aquela paz que ultrapassa todo o entendimento. Nos escritos do Caminho Infinito, muitos princípios de vida são apresentados. Nenhum de nós pode demonstrar todos eles, mas se vivermos com eles e os levarmos à meditação, aqueles necessários à nossa experiência se revelarão a nós. Em geral, leva vários anos depois de recebermos uma ideia ou princípio espiritual, antes que ele se torne parte de nós e antes que possamos demonstrá-lo. É assim com todos. Ouvimos a exposição de um princípio espiritual e lemos sobre ele. Na verdade, nós o lemos repetidamente e o ouvimos em fitas ou em palestras ou aulas. E, por causa de tanto ler e ouvir, pensamos que sabemos e nos perguntamos por que não podemos demonstrá-lo. Isso é normal, natural e verdadeiro para todos nós. Mesmo os princípios que passaram por minha própria consciência e meus lábios só se tornaram meus realmente vários anos depois. Eles não foram registrados em um grau demonstrável quando me foram revelados pela primeira vez. E às vezes, só anos mais tarde eu pude dizer: enquanto eu era cego, agora vejo. Enquanto eu podia verbalizar: agora é uma parte incorporada em mim. Agora posso viver isso. Deixe a natureza de Deus ser revelada na meditação. Se você foi ensinado desde a infância que, se você fosse bom, Deus o recompensaria, e se você não fosse bom, de acordo com os padrões particulares estabelecidos por seus pais, professores ou igreja, Deus o puniria. Você acha mesmo que significaria algo para você se você abrisse o livro do Caminho Infinito e lesse que Deus é puro demais para contemplar a iniquidade? Não. Seriam necessários anos e anos de estudo antes de perceber que Deus não recompensa nem pune. É por isso que o tempo é um elemento em nosso progresso espiritual. Por quantos anos lemos na literatura metafísica e ainda estendemos a mão a Deus para fazer algo por nós ou por outra pessoa, como se tivéssemos que orientá-lo como e onde conceder suas bênçãos? Leva anos lendo os livros do Caminho Infinito antes que esse tipo de imagem de Deus possa ser removido da mente e sejamos capazes de aceitar o conceito superior de Deus, como a inteligência onisciente. Qualquer palavra ou pensamento que você tenha em mente que descreva a Deus é apenas uma imagem em sua mente, uma imagem de Deus que você mesmo criou ou que outra pessoa possa ter criado para você. Isso nunca é Deus. Não há nenhuma ideia que você possa ter de Deus que é Deus, porque sempre a ideia permanece como uma criação do pensamento.
não o Criador. Até que você tenha apagado de seus pensamentos todas as imagens de Deus que você teve, todos os pensamentos, todos os conceitos, você não pode vir a ter consciência do único Deus verdadeiro. Você estaria apenas indo de imagem em imagem, conceito em conceito, mas nunca alcançando Deus. Paulo, ao falar com os hebreus, cujo conceito de Deus era o de um grande poder e um poderoso guerreiro, falou do Deus desconhecido a quem eles estavam adorando em ignorância. Ele sabia que essa imagem era falsa, porque havia recebido sua própria consciência de Deus em um clarão ofuscante dentro de si mesmo. Deus se revela ao homem quando o homem tem em seu coração aquilo que o leva à busca de Deus. Quando aprende a ficar quieto o suficiente para deixar Deus se revelar, como fez a Moisés e a outros profetas hebreus, e a Jesus, João e Paulo. Conhecer a Deus corretamente significa realmente que você não deve ir ao homem cuja respiração está em suas narinas, para um entendimento de Deus. Até mesmo um homem que você reverencia pode falar apenas aquilo que recebeu dentro de si mesmo, e isso tem um valor relativo para você. No final, todos nós devemos ser ensinados por Deus. No final, o único relacionamento será o relacionamento do homem com seu Criador, um relacionamento de unidade, um relacionamento de união. Jesus chamou Deus de o Pai interior. Mas quantos de nós, neste mundo moderno, sabem o que Jesus quis dizer quando falou de Deus como Pai? Nenhum de nós tem ideia do que o Pai Celestial significa, porque esse Pai não se parece em nada com um pai humano. E assim, a menos que entendamos o verdadeiro significado de Pai no sentido em que Jesus usou a palavra, quando falamos a Deus como Pai, estamos apenas pronunciando palavras. Jesus falou de Deus como eu, e disse, eu sou o caminho, significando que Deus é o caminho. Eu sou o pão, significando que Deus é o pão. Mas Jesus não quis dizer que era Deus. Ele quis dizer que o eu é Deus, e isso é bem diferente. No Oriente, mas especialmente na Índia, Deus é considerado o ser. E, uma vez que há apenas um ser, esse ser é o ser de cada um de nós. É muito difícil entender isso. No momento em que dizemos ser, ego, eu, pensamos em nossa identidade humana. E o ser com S maiúsculo não tem nenhuma relação com isso. É por essa razão que seria bom se você meditasse sobre a palavra Deus, para ver se você pode receber uma revelação do que Deus é. Pode ser que haja uma revelação dentro de você que irá esclarecer absolutamente o ser, o Pai interior ou o eu sou. Do contrário, você receberá alguma outra revelação. Você pode não ser capaz de expressá-lo, mas você mesmo terá uma experiência, e então saberá. A religião é do coração, e não pode ser dada a ninguém, exceto na proporção de sua própria devoção e dedicação à busca. Não contemplaremos nossa jornada religiosa, entretanto, até que, de uma ou de outra forma, duas grandes revelações cheguem à nossa consciência. A fim de atingir aquela mente, que também estava em Cristo Jesus, torna-se necessário descartar todas as imagens e conceitos de Deus e firmar-se até que o reino de Deus interior se revele e chegarmos por experiência, não por leitura ou de ouvir falar, a saber, sem qualquer dúvida, que Deus é o nosso ser divino, nossa própria vida, nossa própria alma, nosso próprio ser. Além disso,
não podemos atingi-la plenamente, nem mesmo em parte, até que, de alguma forma, seja revelado a nós que Deus não é um poder para ser usado. Deus não é um poder que destruirá nossos inimigos. Deus não é um poder que obedece à nossa vontade, cura as nossas doenças ou perdoa os nossos pecados. Como podemos chegar a um acordo com Deus sobre o qual temos tão pouco entendimento? Todos nós adiamos nossa própria experiência com Deus. Fazemos isso por causa da ignorância, ou porque fomos tão condicionados que não podemos liberar Deus no entendimento de que Deus é onisciência e sabe tudo o que há de ser conhecido, que Deus é onipotência e não está lutando com quaisquer outros poderes, e que Deus é onipresença e, portanto, não precisa ser enviado. Aceitar e acreditar nisso permite ao buscador entrar em uma atmosfera de receptividade. A oração eficaz depende da compreensão da natureza de Deus. Quantas vezes foi evidenciado em nosso trabalho que a oração é uma atitude e uma altitude. Nada poderia estar mais longe da verdade do que precisarmos de palavras e pensamentos para chegarmos a Deus. No entanto, quantos anos se passaram antes que pudéssemos aprender a orar sem palavras e sem pensamentos? Eventualmente, todos devemos aprender isso. Caso contrário, não conheceremos a Deus corretamente. Também nisso, o tempo é um elemento. Constantemente nos escritos do caminho infinito, as palavras onisciência, onipotência e onipresença são repetidas. E, provavelmente agora, quando você vê essas palavras, você se apressa em passar por elas, porque pensa que as conhece. Mas você realmente não as conhece. Conhece apenas as palavras, sem seu significado interior. Quando o significado delas surgir, você pode fechar os olhos porque, no momento em que entender o que essas 3 palavras realmente significam, você se torna uma receptividade ou uma transparência para Deus. Então, não desempenhe um papel na oração mais do que uma janela de vidro que deixa a luz do sol entrar no quarto. A janela de vidro é apenas uma clara transparência. Suponha que houvesse uma ameaça de perigo para nós aqui e agora, de qualquer direção, uma epidemia, uma ameaça de guerra ou qualquer outra catástrofe, e pedíssemos a alguém que orasse por nós. Saberia esse alguém do que precisamos? Ou saberia como Deus poderia nos salvar? Claro que não. Ninguém poderia saber de que maneira Deus nos salvaria. Você não vê, portanto, que a oração eficaz seria fechar os olhos, abrir os ouvidos e deixar Deus entrar? Então Deus, em seu caminho misterioso, forneceria a nuvem durante o dia ou a coluna de fogo durante a noite, abriria o mar vermelho ou lançaria um abrigo invisível sobre nós. Você não vê que a oração, em seu sentido mais elevado, é impossível para uma pessoa que não conhece a natureza de Deus e a natureza do relacionamento do homem com Deus? Você não vê que a única oração eficaz é saber que, onde quer que estejamos, Deus está, seja no campo de batalha ou no meio de uma doença. Somos um com Deus e, abrindo a consciência, Deus pode se manifestar. Nossa atitude em oração deve ser aceitar um Deus de onipotência, onisciência e onipresença. Então, estar disposto a ficar quieto e ouvir a voz de Deus. Deixar a voz de Deus se manifestar. Então, ver a terra do erro se derreter. Se nossa atitude sobre o assunto da oração e de Deus não for correta, no entanto, excluímos a experiência de Deus. Mas a oração também é uma altitude.
Porque, quando podemos abandonar mentalmente a esperança e a crença de que Deus vai fazer algo e ficarmos quietos o suficiente para deixar a presença e o poder de Deus fluir, já estamos em uma consciência elevada. Deus é um poder, no sentido de que Ele mantém e sustenta seu reino espiritual. E no momento em que paramos de pensar, o reino de Deus se torna nossa experiência na Terra. O reino de Deus vem à Terra a qualquer momento em que uma pessoa pode renunciar e libertar Deus nesta plena convicção e segurança. Deus me enviou em expressão e sou responsabilidade de Deus, não minha. Nessa certeza, posso descansar, pois nesse momento, em alguma medida, o reino de Deus vem à terra por mim. 1000 podem cair à minha esquerda e 10.000 à minha direita. Mas enquanto eu permanecer no abrigo secreto do Altíssimo, nenhum mal pode chegar perto de minha morada ou consciência. Nada pode tocar meu ser interior enquanto eu viver, não pela força e nem pelo poder, não pensando em minha vida, lutando contra o mal ou esperando que Deus destrua meus inimigos, mas vivendo pela graça de Deus. Eu descanso em silêncio e com confiança, na certeza de que Deus é o Criador, o mantenedor e o sustentador de tudo o que existe. A atitude e a altitude da oração exigem total humildade, visto que os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos, e visto que os caminhos de Deus não são os nossos. Como poderíamos ter qualquer garantia por entregarmos nossos pensamentos a Deus, ou acreditar que nossos pensamentos têm algum peso para Deus? Existe alguém que já viveu, está vivendo agora, ou ainda viverá que conhece os pensamentos de Deus, ou os caminhos de Deus? Os pensamentos de Deus podem ser revelados a nós apenas através da escuta. E só então eles podem ser implementados em ação de fato. A doença não é ordenada por Deus. O assunto da cura espiritual é de vital importância hoje e está relacionado à natureza de Deus e à natureza da oração. Os curadores evangélicos deram início a essa área e despertaram interesse no assunto, de modo que agora muitas das igrejas protestantes estão investigando a possibilidade de cura espiritual. Muitas das pessoas sinceras e dedicadas que estão empenhadas nesta atividade, no entanto, estão descobrindo que chegaram a um impasse. Isso ocorre porque elas não conhecem o princípio básico da cura espiritual e, até que alguém o revele a eles, eles não poderão ir mais longe. Muitas tentativas de cura espiritual ainda são feitas na crença de que é Deus quem cura as doenças. Que falácia! Se Deus pudesse curar doenças, não haveria uma pessoa no mundo com doença, porque Deus não faz acepção de pessoas. Na verdade, por causa de sua humildade e falta de autoenaltecimento, muitas vezes é mais fácil curar alguém na prisão do que curar uma pessoa muito justa. Deus não envia a doença a ninguém. Deus não faz com que ninguém seja pecador, nem em nenhum momento ou por qualquer motivo causa a morte. Então, qual é a causa dos problemas do mundo? A crença em dois poderes. Isso foi revelado como a causa do pecado e da doença desde Adão e Eva. E quando entendemos isso, temos o segredo da cura espiritual.